Então, meus amores, vamos para a nossa parte 2 da aula 2 do ciclo 2. Eita, muito 2, né? Vocês sabem que eu não gosto de ficar editando essas bobagens que eu falo, né? Porque na sala de aula eu não ia editar mesmo, ia sair. Então, vamos lá. Então, meus amores, vamos agora para exemplos do que nós vimos na nossa parte 1 da aula 2, tá bom? Tipologia textual. Falamos da tipologia narrativa e da tipologia injuntiva. A narração, você quer contar um fato. Na injunção, a sua finalidade, a sua intenção é ensinar, orientar, persuadir. Lembre-se que a ordem tipológica ela passa pela intenção, pela finalidade do emissor, tá? Contar um fato, ensinar, orientar, expor uma opinião, defender uma tese ou descrever algo a alguém. Estão lembrados? Então, a tipologia ela tem exatamente como percepção o emissor, qual é a finalidade que ele tem em relação ao seu texto, tá bom? Daí, nós vamos conversar um pouquinho sobre a tipologia narrativa, para que vocês possam perceber que a tipologia narrativa apresenta características específicas. Vamos relembrar aqueles elementos estruturais da narração? Você tem o narrador, que pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. O narrador em primeira pessoa é personagem e faz parte da história. E o narrador, em terceira pessoa, ele está fora, ele conta a história daquilo que ele viu, daquilo que ele observou. Se for um narrador onisciente, o onisciente é aquele que conhece tudo, que sabe todos os fatos, todos os mínimos detalhes e até mesmo o pensamento das personagens, tá bom? Daí eu trouxe para vocês 3 textos. Os 3 textos têm como tipologia predominante a narração. O primeiro texto é um poema, vocês perceberam pela sua estrutura, né? Ele é um texto literário, ele é um poema de Luís Vaz de Camões que fala assim, ó. 7 anos de pastor Jacó servia, Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada sua pastora, como se não a tivera merecida, começa de servir outros 7 anos, dizendo, mais servira se não fora, para tão longo amor, tão curta vida. Ai, que lindo, né, meus amores? Eu sou uma romântica incurável. Meninos, vocês vão perceber isso. Quando nós começarmos a assistir, a termos as nossas aulas presenciais, vocês vão perceber que eu sou assim, sabe? Meio romântica, meio bobalhona e tal. Bom, meus amores, vocês perceberam que tem uma outra forma da escrita que vocês devem ter estranhado, né? O prêmio, né? A si não foi mexido nessa estrutura de uma linguagem mais antiga, tá certo? Mas o que interessa para nós observarmos agora é exatamente a ordem tipológica da narração. Por que, professora? É um poema, é um gênero. Lembre-se que gênero e tipologia são diferentes, tá? O gênero do texto é um poema, pela sua estrutura, diversos estrofes, né? Com toda a melodia que as rimas dão para o texto. Então, é o gênero poético, cuja tipologia predominante é a narração. Você tem personagens, Labão, né? O Jacó. Você tem todo um contexto, um fato sendo contado. O Labão, né? Era o pai da Raquel e da Lia. E o Jacó, certo? Apaixonado pela Raquel, serviu Labão por muitos anos. E o Labão, esperto que só ele, vendo que o Jacó era apaixonado pela Raquel e faria tudo para ter a Raquel, o que foi que ele fez? Em vez de dar a Raquel, deu a Lia. Não era a Lia que o Jacó queria, né? Então ele queria a Raquel e continuou trabalhando para tê-la. Então perceberam que é um gênero poético pela sua estrutura, né? Você tem uma estrutura visual, lembra que eu falei disso na aula passada? Mas que tem como ordem tipológica predominante a narração por contar um fato, por ter personagens, o narrador em terceira pessoa. Percebam que o narrador não se envolve na história, ele está contando a história do Jacó e tudo mais, tá? História em quadrinhos. Perdão, meus amores.
texto misto, verbal e visual, tá certo? Você tem um texto verbal e visual. E aí você tem a Mônica com o picolézinho, lá vem a Magali. Eu tenho muito da Magali, sabe, gente? Eu gosto muito de comer, não vou mentir para vocês. E aí lá vem a Magali, rouba da Mônica o picolé, né? Vai morder, dói tudo lá o dente. E a Mônica, né? Então, é uma história em quadrinhos. O próprio nome do gênero textual, história em quadrinhos, já conta pra gente que tá contando um fato, tá certo? E aí você vai perceber que você tem personagens, a Mônica tem um sorveteiro ali, tem um espaço, que é um espaço aberto do bairro, né, onde ela mora, tá? Claro que tem a continuidade da história. Perdão, meus amores, tem a continuidade da história. Eu peguei só uma página para você perceber que a ordem tipológica da narração predomina, visto que você tem personagens com um determinado fato. Você percebe que tem a ordem cronológica, né? Da Mônica comprando e da Magali. Então tem uma sequência de tempo aí acontecendo. Ação, lembra aqui os verbos de ação, tá? Então, olha só, nós vimos dois gêneros diferentes. Um gênero poético, o gênero história em quadrinhos. São gêneros diferentes com estruturas formais, visuais específicas para cada um, mas que tem como ordem tipológica a narração. E aqui um outro texto para gente, ó. O ladrão e o cão de guarda. Um ladrão, desejando entrar à noite numa casa para roubar, deparou-se com o cão que com os seus latidos o impedia. O cauteloso ladrão, para apaziguar o cão, lançou-lhe um bocado de pão, mas o cão disse: Bem sei que me dás este pão para que eu me cale e te deixe roubar a casa. Não porque gostes de mim, mas já que é o dono da casa que me sustenta toda a vida, não vou deixar de ladrar enquanto não te fores embora, ou até que ele acorde e te venha afugentar. Não quero que este bocado de pão me custe morrer de fome o resto da vida. É uma fábula, vocês perceberam, né? Tem uma liçãozinha de moral aí, né? A fábula tem como característica exatamente ter animais como personagens, né? Animais participando da situação e tem uma lição de moral. E aí, o que você vai perceber aí, tá? Quais são os elementos da narrativa que você encontrou? Ah? Ai, professora, tem personagens, o ladrão e o cão, exatamente. Conta um fato. O ladrão quer roubar a casa e joga um bocado, né, de pão para o cão. Então, percebam que você sempre vai observar que na estrutura narrativa, na tipologia narrativa, você vai sempre encontrar narrador, personagem, fato, onde aconteceu, quando aconteceu, né, qual a consequência desse acontecimento. Então, são características bem específicas, meus amores, que não dá para confundir com outra tipologia textual. E aí vocês vão perceber, dentro desse texto aqui, ó, aqueles elementos linguísticos gramaticais que eu te falo. Verbos de ação, né? Desejando entrar, né? Deparou-se, para roubar, cão latindo. Então, percebam que você tem sempre verbos de ação no passado. Um ladrão desejando. Ah, professora, mas desejando não é passado, é gerúndio, né, meus amores? Deparou-se é passado. Lançou-lhe é passado. O cão disse. Olha aí o verbo dizende, né? Disse, fala, indaga. E aí você percebe que aparece o discurso direto, não aparece um exemplo de discurso direto aqui? Bem, sei que me dás este pão para que eu me cale. Olha aí o cão falando. E como é que eu sei que o cão está falando, professora? Você tem aí a presença do travessão. Então, meus amores, perceba que o texto narrativo sempre vai apresentar aquela mesma estrutura definida, formal, né? Narrador, personagem, tempo, espaço, fato, sempre você vai observar isso, tá certo? Independente do gênero. Você trabalhou o gênero poético, você trabalhou um poema, você trabalhou um gênero de história em quadrinhos e você trabalhou o gênero fábula. 3 gêneros diferentes, mas a ordem tipológica predominante em cada um desses gêneros foi a narração, tá? Para você começar a diferenciar tipologia de gênero. Os gêneros são diversos, com estruturas visuais, eu costumo falar visuais, né? Com estruturas visuais específicas, com a função social. A função, por exemplo, da fábula
é exatamente transmitir uma lição de moral, ao mesmo tempo que entrete, né? Qual é a função da história em quadrinhos? Te divertir, né? Fazer você relaxar. Qual é a função do poema? Fazer você relaxar, tocar com seus sentimentos. Então, os gêneros têm função social. E a tipologia tem uma finalidade, uma intenção do emissor, que pode ser contar, no caso da narração, ou orientar, instruir, persuadir, como é o caso da injunção, lembra? Olha só, eu trouxe para você um gênero publicidade. Você tem aqui uma publicidade, né? Para se declarar, a Cinemark está aqui para ajudar. Vamos mostrar seu amor sem nenhum dilema e levar sua declaração para a tela do cinema. Não deixe para amanhã. Grave seu vídeo e participe da Serenata Cinemark no Instagram. Ó, né? Uma publicidade que quer que você, certo, receptor, haja de determinada maneira. Grave um vídeo para declarar o seu amor. Ai, gente, olha, Dia dos Namorados chegando. Vocês estão com coraçõezinhos apaixonados? Ah, eu tô, gente, eu tô sempre apaixonada, né? Pela vida, pelos meus filhos, pela minha família, né? Pelo namorado, né? Pelo maridão, né? A gente tá apaixonado. Então, ó, aqui você tem uma campanha publicitária, né? Da Cinemark que tá fazendo com que você mude, que você haja, né? Grave seu vídeo, participe da Serenata Cinemark, que é característica do texto injuntivo, lembra? Persuadir o leitor a agir de determinada maneira. É o gênero publicidade. Quando nós vimos na parte 1 da aula 2, que vocês viram, né, a parte 1 ainda há pouco, antes de assistir aqui os exemplos do texto, você viu que eu falei lá da receita culinária. A receita culinária é um gênero literário que tem como função social ensinar a fazer uma receita. E aí, como você tem lá características da injunção, né? Coloque 2 litros, olha aí o imperativo, né? Você vai perceber sempre essas características específicas, meus amores, para provar que é um texto injuntivo. Sempre fala diretamente para o receptor, é uma atitude do receptor, que é mudar o comportamento do receptor, que é ensinar, orientar. Você vai ter verbos no imperativo, não deixe para amanhã, grave seu vídeo. Você vai ter os vocativos, e aí você vai ter essas características específicas. Tudo bem, meus amores? Certo? Espero que vocês tenham gostado e que esses exemplos facilitem para vocês exatamente identificar a tipologia narrativa e a tipologia injuntiva nos textos. Beijos, meus amores, e até a próxima.